Olá, amigos da TVC BH e internautas que nos acompanham pelo Facebook neste horário ao vivo. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição do dia 5 de julho de 2018, quinta-feira. Este programa regularmente é gravado às terças e sextas-feiras. Como amanhã dia de jogo importantíssimo da seleção brasileira, ninguém vai ter condições de estar gravando ou trabalhando neste horário. Então, o jeito foi a gente antecipar a gravação do programa para o dia de hoje, quinta-feira, ok? Eu queria inicialmente mandar um forte abraço a todos os amigos que me conheceram em Teófilo Otoni e em Carlos Sagas, que estão espalhados por todo o estado de Minas Gerais e por algumas outras cidades do país, que estão me reconhecendo através deste programa e me mandando mensagens. Isto me orgulha muito, tá? E é um meio de reencontrar velhos amigos e matar saudades. Amanhã, dia de jogo, vamos torcer para que a nossa seleção alcance o ponto ideal e consiga mais uma vitória. Ela está crescendo aos poucos, né? Infelizmente, mais um escândalo estoura no governo de Michel Temer. Os jogos da Copa do Mundo têm colocado uma penumbra, uma sombra sobre os atos e desatinos do governo federal. Mas tem hora que não dá para segurar. Foi afastado agora o ministro do Trabalho, senhor Elton Iamura, que foi indicado para o ministério no lugar da Cristiane Brasil, a deputada federal Cristiane Brasil, que Temer insistiu em levá-la para o Ministério do Trabalho, mas que depois se viu obrigado a voltar atrás. Ela é filha do Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Roberto Jefferson, ex-deputado federal, condenado, mas que está na rua e, por incrível que pareça, presidindo um partido político, o PTB, uma sigla que já foi das mais importantes deste país. Este Elton Iamura foi indicado para o Ministério do Trabalho por Cristiane Brasil e por seu pai, Roberto Jefferson. O afastamento do ministro do Trabalho se deu por ordem do ministro do STF, Fachin. Afastado, o ministro se recusou a dar à polícia a senha do seu celular. Na polícia, ele, ao prestar depoimento, resolveu ficar em silêncio. É um direito de qualquer preso, de qualquer acusado, de qualquer denunciado. Mas quem se recusa a prestar depoimento, quem se recusa a fornecer a senha de um telefone, é porque está ocultando coisas seríssimas que pesam contra si. Nesta mesma operação, chamada de Operação Registro Espúrio,
os agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, nas dependências da Câmara dos Deputados. Esta ação fez parte da terceira fase da Operação Registro Espúrio, que investiga a atuação da organização criminosa responsável pelo esquema de concessão de registros sindicais fraudulentos. Na etapa anterior, a Polícia Federal fez buscas no apartamento da deputada Cristiane Brasil. Roberto Jefferson, para refrescar a memória de alguns aí, é aquele ex-deputado federal responsável por pesadas denúncias contra o ex-ministro José Dirceu, que confessou seus delitos e que até hoje não deu a menor notícia sobre 4 milhões de reais que tinham sido arrecadados para o seu partido e que ninguém sabe para onde foi parar. Parece brincadeira. Parece que o Brasil não é um país sério. Um cara como Roberto Jefferson, que devia estar na cadeia, está presidindo um partido político e dando as cartas do governo federal, indicando ministros, seus testas de ferro. Enquanto isso, a gente vai tentando esquecer estas mazelas por alguns instantes, nos alegrando com os jogos da Copa do Mundo. Hoje, meu assunto principal é o estrangulamento da pequena empresa. A pedido de um amigo telespectador, um empresário, o pequeno empresário, Alexandre Petrovics Botelho, proprietário do depósito de material de construção São Bento. Ele me pediu que falasse sobre o sistema, as injustiças do sistema tributário nacional. E eu me preparava para abordar este tema. Hoje eu vejo no Facebook a verdadeira indignação, uma tremenda indignação do Alexandre sobre este assunto, lendo o que ele postou no Facebook. Olha, vejam só, ligando o sistema tributário à Copa do Mundo. Escreveu ele: sou brasileiro com muito orgulho, mas o que vou acompanhar mesmo não é futebol, mas sim quantas empresas vão quebrar ou decretar falência neste segundo semestre. Prossegue: o povo bobo iludido com Copa e país caminhando para a maior desgraça de todos os tempos. Concordo com você, amigo Alexandre. Conheço o seu trabalho, sou freguês do seu estabelecimento, acompanho a evolução ou a involução da sua empresa. Diversas vezes nos encontramos e trocamos ideias a este respeito. E aproveito este espaço para avalizar a sua indignação. O sistema tributário nacional está estrangulando
as pequenas empresas. É impossível a um pequeno empresário cumprir à risca as leis. Ainda que eu quisesse, ele se perderia num emaranhado de leis, de normas, que dificultam a sua vida e que impossibilitam a continuidade do seu trabalho, do seu comércio. Olha, eu leio bastante tudo que me chega pelas redes sociais. Do amigo, grande produtor, Dimas Thomas, residente em Brasília, ele colocou umas curiosidades em sua página, entre as quais o seguinte: em 1880, nos tempos do imperador Pedro II, o Brasil era a quarta economia do mundo e o nono maior império da história. Tínhamos apenas 14 impostos. E atualmente, quantos são os impostos? 98 impostos. São 98 impostos. É uma tributação que não tem o menor sentido. Não é só pela crise que atravessa o país, que as pequenas empresas estão sujeitas a falências, sujeitas a quebrarem no segundo semestre, como alerta Alexandre Petrovic. Diante desta carga tributária enorme, um pequeno não tem como sobreviver. Isso exige dele, inclusive, de qualquer pequena empresa, por menor que seja, a contratar contadores, às vezes advogados, porque ele não dá conta de atender às exigências fiscais. Olha aqui, na TVC BH, na TVC Produções, uma pequeníssima empresa que sustenta a TVC, nós não damos conta de prestarmos as contas ao fisco sem auxílio de um competente ou de uma competente contadora. O pequeno tem este custo também de contador sozinho, é um custo a mais. Ele não consegue ter a sua escrita em dia. Isso não é de hoje. Isso não surgiu agora. Eu sou filho de pequeno comerciante e me recordo que na minha querida Carlos Sagas, onde meu pai e meus tios tinham lojas de confecções, de tecidos, pequenas lojas, pequeno comércio. Quando chegava o fim de ano, era aquele Deus nos acuda. Por quê? Medo da fiscalização. Por que medo? Se eles não estavam cometendo nenhum crime. É porque a fiscalização exigia dos pequenos comerciantes da roça balanços que davam um trabalho e que geravam normalmente multas pesadas. Pelo que eu me lembro, meu pai com outros colegas de comércio faziam mutirão, faziam parceria para darem o balanço em seus estabelecimentos. O que era o balanço naquela época?
né, tinha que contar, anotar, item por item, centímetro por centímetro, peso por peso, unidade por unidade, tudo que seu estabelecimento tivesse no fim do ano. Olha, contar botão para constar de um balanço era um negócio incrível. Exigia o trabalho de muita gente. E, claro, que as contas não podiam bater. Se você comprou 1000 botões, vendeu 500, mas você vê, na contagem do balanço, só foram encontrados 490, está faltando 10. Não importa se aquilo foi perdido, foi dado de brinde, foi utilizado, sem ser vendido. Isso gerava multa e levava à sonegação de tributos. Dr. Newton Paiva, filho, nosso antigo parceiro, quando ele era o presidente da Faculdade Milton Campos, da Faculdade Newton Paiva, ele defendia uma tese de tributo único. Não sei se isto seria o melhor, mas devia se aproximar do que é melhor. 98 tributos, isso não. Isso não pode ser jamais o melhor. Salvo engano, era o Suplicy, o ex-senador Suplicy, Eduardo Suplicy, que também tinha um projeto inovador do sistema tributário nacional. Nunca mais ouvi falar nisso. O governo, o que quer é arrecadar. E quem paga o imposto não tem a contraprestação em serviços de educação, em saúde, segurança, nada. O que vê é políticos corruptos, ministros, embolsarem fortunas ilegalmente, irregularmente, criminosamente. Pequenos empresários, como Alexandre Petrovich, realmente tem que se virar para não cerrarem as portas dos seus estabelecimentos. Enquanto isso, há um jogador de futebol, sonegador, publicamente sabido como Neymar, não é só ele, tantos outros, que ganha fortunas. Um jogador como Neymar recebe o perdão do seu Temer da dívida de 200 milhões de reais que devia aos cofres públicos. Ao pequeno, esse perdão virá? Não. É preciso um estudo aprofundado do nosso sistema tributário. Por quê? Se as portas dos estabelecimentos dos pequenos se fecham, são mais desempregados na rua. As pequenas empresas é que que geram empregos. As grandes empresas não se preocupam com o sistema tributário ruim ou péssimo, porque elas têm equipes fortíssimas de contadores e de advogados, de tributaristas, que sabem, que conhecem o caminho das pedras. Enquanto
pobre do contribuinte, de quem está lá embaixo, como nós, não temos condição nenhuma de evitarmos a caneta de um fiscal ou a cobrança do fisco. Vejam só, imposto de renda. Para mim não tem nada mais injusto do que o imposto de renda. Por quê? Porque quem é tributado é quem é assalariado, quem recebe através de um contra-cheque. Este é pesadamente tributado. As grandes empresas, não. Ora, salário não é lucro. Proventos são rendimentos, sim, mas rendimentos para o sustento do contribuinte ou de sua família. Não devia ser tributado como é. É injusto. Os grandes têm como se livrarem disso. Os pequenos não têm. Vem aí as eleições. Quem sabe aparecem candidatos com projetos novos ou com novas promessas e que um dia isso mude. Enquanto isso, aguenta as pontas aí, amigo Alexandre.